A nós descei, divina luz, a nós descei, divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus. 15º domingo do tempo comum. Hoje nós temos o Evangelho conhecido por nós como Evangelho do Bom Samaritano. A primeira leitura se encontra no livro do Deuteronômio e começa dizendo: Moisés, ouve a voz do Senhor. Shema Israel é uma das súplicas mais importantes do povo judeu. Shema, escuta o Senhor que te fala. Assim orienta Moisés na primeira leitura. Ouve, observa os seus mandamentos e converte o seu coração para Deus, coração e alma. Primeira coisa é ouvir. Quando a gente escuta, o que escuta vai para o coração também. O que a gente escuta acaba determinando o que nós pensamos. Por isso, no mundo moderno, a gente escuta muitas coisas, muitos barulhos e muitas coisas que não são de Deus. Aquilo que eu escolho escutar é aquilo que alimenta o meu coração, a minha alma, e também vai dirigindo os meus desejos, aquilo que eu tenho que escolher. Então hoje também Deus convida a gente a escutá-lo melhor, a escutar a sua palavra, a observar os seus mandamentos e sempre que preciso converter. Se a gente está no caminho errado, torto, converter ao Senhor. E termina a leitura dizendo: isso não é difícil viver. Essa palavra está bem ao teu alcance, está em tua boca e em teu coração, para que possas cumprir. Quanto mais a gente pratica também, seja rezando, aquilo vai impregnando na nossa alma. Então a prática dessas vivências cristãs nos ajuda. E que bom que os pais fizessem isso com os filhos desde pequeno, para não se tornar uma coisa: eu faço quando tem catequese, eu vou rezar com eles quando ele estiver próximo da crisma. Não, tem que ser algo habitual do dia a dia. O Evangelho de hoje, esse texto que se encontra em São Lucas, foi uma das mais recentes campanhas da fraternidade. Aqui nós estamos diante de um escriba. O escriba é um mestre da lei. Ele levantou-se e fez uma pergunta para Jesus, mas não é uma pergunta de alguém que está interessado em saber a verdade, em encontrar a salvação. É uma pergunta para colocar Jesus em dificuldade. E assim é a pergunta: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? A herança que está nessa mentalidade é de alguém que se acha muito religioso, que faz muitas coisas na religião e está dizendo, ao mesmo tempo ele já responde que por ele fazer muitas dessas coisas, como um funcionário da religião, ele tem direito à vida eterna, ao céu. É alguém que diz para Deus assim: olha, eu fiz tudo isso, é obrigação do Senhor me levar. E aí então, depois da pergunta,
Jesus responde a ele com uma outra pergunta: o que está escrito na lei? Jesus valoriza a lei. Como que você lê? E ele responde, porque o mestre da lei, o escriba, é alguém que conhece quase que de cor a lei. E quando ele responde, ele pega uma resposta do livro do Deuteronômio, e a outra parte da resposta ele pega do livro do Levítico. A primeira é mais conhecida. Aqui ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força e inteligência. Deuteronômio. De Levítico ele pega a parte que diz: e ao próximo como a ti mesmo. Depois de ele responder, Jesus fala para ele: olha, você respondeu bem, já que você sabe decor tudo isso, agora vai viver. Tantas coisas que nós sabemos de decoreba, ou que aprendemos em algum lugar na catequese, mas ficou na inteligência e nós não praticamos. Jesus está falando para ele: vai e viva tudo isso que você disse. E ele então, querendo se justificar, fez uma outra pergunta: quem é o meu próximo? Perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? Porque para o judeu aqui, o próximo não é como nós entendemos. O próximo é quem é da minha família ou do meu clã. Um estrangeiro nunca é o próximo. Então é um próximo, é uma proximidade limitada. Jesus, sabendo disso, ele vai responder contando uma parábola. Ele diz assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. É um dos únicos caminhos que tem. Para quem vai para Jerusalém, Jericó é uma cidade obrigatória para passar. E nessa época havia muitos assaltos. Era um caminho perigoso. E nesse caminho, voltando de Jerusalém, passando para Jericó, um homem caiu nas mãos dos assaltantes. Eles arrancaram tudo que esse homem tinha, deixaram sem nada. Não bastando, espancaram-no e foram embora, deixando aquele homem no chão, quase morto. Essa é a cena que acontece. Se a gente fosse pensar numa dimensão espiritual, o diabo faz a mesma coisa. O diabo, ele nos arranca tudo, depois espanca a pessoa e vai embora, porque o diabo não está interessado com a tua salvação. Vai embora deixando a gente quase morto. Aí acontece a cena das pessoas que passam diante desse homem quase morto. Primeiro é um sacerdote, estava descendo por ali. Quando ele viu o homem, ele seguiu adiante por outro caminho. Ele viu, mas foi por outro caminho. Depois passou um levita, viu também, só que desviou e foi para outro caminho. Para as pessoas da religião, esse homem está quase morto, ele está todo ensanguentado. Tocar no sangue de alguém significa se tornar impuro. Então é muito provável que eles deixaram que rituais religiosos se tornassem um preceito maior do que cuidar da vida humana. Depois, por fim, passa um samaritano que estava em viagem. O samaritano é um pagão, não é da religião. E o samaritano viajando passa ali perto, viu como todos os outros viram,
Só que ele sentiu compaixão. Essa é a grande diferença. No mundo de hoje a gente vê tantas realidades e a gente já não sente mais nada. Quando você vê e você não sentir mais nada, você está correndo perigo de vida eterna. Quando você vê coisas erradas e isso não te toca, quando você vê a injustiça com os pobres, isso não te faz diferença de querer ajudar e mudar, nós corremos perigo de alcançar a vida eterna. O samaritano, ao ver, ele sente compaixão. E compaixão, meu irmão, minha irmã, não é um sentimentalzinho. Ai, agora eu estou com compaixão. Não é nada disso. Compaixão é nem posso chamar de sentimento, mas é um sentimento divino. A compaixão leva-nos à ação. Esse samaritano, ao sentir compaixão, sentir com o outro, ele vai ao encontro, ele se aproxima do homem. O que Jesus quer mostrar aqui não é a cura desse homem, é a proximidade. E quem se tornou próximo desse homem ferido, machucado e ensanguentado foi o samaritano. Aproximou-se, fez curativos nele, derramou óleo e vinho nas feridas. Óleo e vinho para o povo antigo significa elementos que curam. Usavam-se muito antigamente o vinho e o óleo para curar as feridas, e assim ele fez. Depois colocou esse homem no próprio animal dele. Olha, ele se envolveu totalmente com ele, tocou nas feridas, no sangue dele, colocou ele no animal e levou ele para uma pensão, e lá ele cuidou dele. Nos dias seguintes ele ia continuar a viagem, pegou 2 moedas de prata, entregou para o dono da pensão e falou para ele: olha, toma conta dele. Repete comigo: toma. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gastos a mais. Será que não é Jesus falando isso para nós? Dizendo talvez assim para a gente: cuida dele, cuida dos que eu te coloquei no seu caminho. Quando eu voltar, na minha segunda vinda, eu vou prestar conta com você, de como você cuidou daqueles que estão feridos, daqueles abandonados no caminho, daqueles que mais precisam. E Jesus pergunta agora para o mestre da lei, para o escriba: na tua opinião, qual dos três foi próximo daquele homem? Essa pergunta ela é humilhante, porque ele está fazendo essa pergunta para um escriba que não se dá de forma alguma com o samaritano, e ele vai ter que responder. Quem fez isso melhor, foi o samaritano, aquele que usou de misericórdia. E Jesus fala para ele: então vai, meu irmão, o que você está esperando? Vai e faz a mesma coisa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.